Moradores de Sorocaba reclamam que pagam IPTU e o retorno é o descaso com os bairros. Concessionária que administra Raposo Tavares e Castelo Branco na região divulga número de vítimas que não usam as passarelas. Mercado de intercâmbio deve crescer em torno de 25% neste ano. Boa noite. Nesta quinta-feira, 24 de janeiro, começa a edição do Noite Cidade com a informação da Prefeitura de Boituva, que confirmou o primeiro caso de dengue neste ano. O contágio da doença foi contraído na própria cidade. O trabalho de controle de criadouros é feito em 9 quarteirões ao redor da casa do paciente. A Prefeitura também contratou mais 6 agentes ambientais para reforçar o combate ao mosquito da dengue. Lembrando que só será eficaz se cada um dos moradores cumprir com sua parte. Entre as tarefas, não acumular água em recipientes. O estado de São Paulo conta com aproximadamente 6.000 quilômetros de rodovias. Grande parte delas conta com passarelas. Mas geralmente muitos pedestres deixam de lado essa opção segura de travessia. A distância é maior. Andar pela passarela exige alguns passos a mais, é verdade. Só que a segurança para atravessar a pista é garantida. Dali de cima, o pedestre não corre o risco de passar próximo dos carros a mais de 100 km por hora. Mesmo assim, tem gente que prefere se arriscar. Esse senhor espera, olha e sai correndo. Estes outros homens passam com uma bicicleta. Repare que a rodovia está movimentada. Quem faz o caminho correto não tem dúvidas do que poderia acontecer. E não dá, né? Atropela a gente o carro. Já havia até a pessoa ser acidentado aí por causa desse motivo, né? Cada um tem uma história de acidente para contar. Teve 3 acidentes na hora só. A mulher carregando o filho no braço e o outro puxando a mão para pegar água aqui embaixo na mina, sabe? Aí um cangote ali, o carro é distraído, que ele tá, até o carro pegou ela. Daí os caras pulam, vem um caminhão, ali morreu esses dias um cara ali, ó. De acordo com o levantamento mais recente da concessionária que administra as rodovias da Raposo Tavares e Castelo Branco nas regiões de Sorocaba e Itu, 11 pessoas foram atropeladas, 4 tiveram ferimentos graves e 2 morreram. Por causa desses números, as passarelas fazem a diferença. A passarela é um dispositivo que faz com que o pedestre evite de trafegar junto com os veículos de passeio, os caminhões na rodovia, fazendo com que exista mais segurança durante a travessia. Existem aqueles trechos em que não tem jeito. Uma passarela só a quilômetros de distância. Para esses casos, quanto mais visível o pedestre estiver, melhor. São dicas de segurança importantes para que o pedestre utilize sempre pontos bem iluminados, onde haja visibilidade do motorista com relação à sua travessia. Utilizar roupas claras também, para que seja visto, o pedestre seja visto na rodovia, bem como fazer a travessia sempre em linha reta para diminuir o trajeto. É um dilema. Se não tivesse a passarela, a população ia cobrar que falta passarela. Tem, não usa. E um homem ficou ferido depois de perder o controle do carro e bater em um barranco na rodovia que liga Tatuí à quadra. A vítima ficou presa às ferragens, mas foi encaminhada com ferimentos leves ao pronto-socorro da cidade e passa bem. Obra desaba deixa homem que trabalhava no prédio ferido. O acidente foi em Iperó, no bairro Distrito Industrial. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a construção era da prefeitura. A vítima foi encaminhada ao hospital da cidade e também passa bem. Moradores de Sorocaba reclamam do descaso da prefeitura. A procura por intercâmbio deve crescer em 25% neste ano. O quanto faz bem os elogios? Assuntos dessa edição, a gente volta já. Três pessoas foram presas na tarde de hoje por tráfico de drogas em Sorocaba. De acordo com a Polícia Militar, 2 homens e uma mulher embalavam drogas numa casa no Jardim Baronesa. A PM chegou até o local depois de denúncia anônima. Para ter acesso à residência, os policiais tiveram que passar por dentro de uma igreja que fica no mesmo prédio. Além da grande quantia de drogas, R$46 mil em dinheiro foram encontrados. Também 7 armas, entre elas 2 calibre 12, além de pistolas e revólveres. 2 carros que estavam no local também foram apreendidos. Os suspeitos já eram procurados pela Justiça e foram encaminhados a cadeias da região.
Em Jundiaí, um homem foi preso por manter na própria chácara um pé de maconha com mais de 2 metros de altura. A polícia militar chegou até o local por meio de denúncia anônima também. Um casal foi baleado no Jardim Veracruz, em Sorocaba. Segundo as vítimas, o suspeito de ter efetuado os disparos seria um vigilante de carros que teria discutido com eles. Apesar do susto, a dupla passa bem. Denúncia. Moradores de alguns bairros de Sorocaba, como Jardim Gutierrez e Jardim Francine, reclamam que pagam o IPTU como se a rua fosse asfaltada, mas na verdade o que se nota são vias sem asfalto e esgoto à mostra. De acordo com os moradores, os problemas no bairro na Zona Norte são os mesmos há 20 anos. Fora o Mato Alto, quando chove a rua fica intransitável e com buracos em toda a parte. É sempre um sofrimento. E estamos aguardando, né, a posição da prefeitura, que sempre estão prometendo que vão vir. Aí falam que vão vir em fevereiro, só que eles não esquecem de falar de que ano que é. Eu só sei dizer que é um verdadeiro descaso da prefeitura aqui de Sorocaba. Quem passa de carro pelo local reclama do estrago. Cavaram o buraco, colocaram a tubulação até uma certa parte da rua. Chegou um certo dia, eles simplesmente tamparam o buraco, sumiram com as máquinas e até então nunca mais asfalto. É comum veículos atolarem na rua, como mostram essas imagens. Cansados da falta de atenção por parte do governo municipal, os próprios moradores registraram as cenas no momento em que este caminhão atola em um buraco. O bairro sofre com mato alto, encanamento exposto e até com buracos. Mas como se não bastasse, as crianças também enfrentam problemas respiratórios devido aos carros que passam e levantam o pó da rua. E eu gasto muito com antibiótico pelo fato de eles serem alérgicos. O antibiótico é mais caro. O ano começou com reclamações de moradores de vários bairros. No dia 12, o Noticidade mostrou protesto no fim de semana no Jardim Gutierrez, zona leste de Sorocaba. Fotos mostram a situação da rua José Martinez Gabarron, formada há mais de 20 anos. O local nunca recebeu asfalto, apesar do compromisso de administrações anteriores e de centenas de assinaturas em protestos. O endereço é reconhecido pela prefeitura, que cobra IPTU. Na época, a administração prometeu cobrir o buraco. 10 dias depois, a equipe de reportagem voltou ao local para ver se a prefeitura havia cumprido a promessa. O buraco realmente foi coberto, mas a principal reclamação dos moradores continua. O escoamento das águas da chuva no condomínio vizinho ainda é jogado na José Martinez Gabarron, formando buracos e dificultando o acesso de moradores. A primeira chuva que vem leva todo o material embora e abre um buraco enorme, não resolve. Aqui só resolve asfalto. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Sorocaba por volta das 5 horas da tarde. A assessoria de imprensa informou que não teria tempo hábil para levantar as informações. Seu José Inácio, vamos aguardar a resposta e cobrar até que se pronunciem. Número de estudantes brasileiros que pretendem estudar fora do país deve crescer 25% neste ano. É o que você vai ver no próximo bloco e ainda nessa edição. A força do elogio na vida de uma pessoa. A gente volta já. É cada vez maior a quantidade de estudantes brasileiros que decidem fazer o intercâmbio. Só neste ano, o número de alunos que pretendem estudar fora do país deve crescer 25%. Dona Cleonice agora está aliviada. Afinal, depois de 6 meses, tem a filha de volta em casa. É que a garota fez intercâmbio no Chile para estudar design gráfico. Fica com medo, preocupada, longe da gente, nunca saiu de casa, tanto tempo, né? Então ficou muito coração apertado, mas conseguimos superar. 2 meninas vieram para minha classe, tinham acabado de chegar do Chile. Então a gente começou, eu e uma amiga da minha classe, começamos a perguntar, querer entender como é que foi o intercâmbio. A gente foi até o departamento para fazer essa inscrição e fizemos uma prova. E antes de fazer a prova, eu não tinha contado nada para ninguém aqui em casa. Fiz a prova, quando eu passei na prova, eu contei para minha mãe. Mãe, eu passei e eu vou para o Chile. Apesar de nunca ter pensado em viajar para o país latino, a estudante gostou da experiência. Conhecemos pessoas do México, da Alemanha e Espanha. Não foi só a cultura chilena, foi cultura do mundo inteiro que a gente acabou conhecendo. Aprendi coisas novas, porque a tecnologia deles lá é muito avançada.
Então, sem dúvidas, valeu a pena. E por mim, eu ficaria mais 6 meses. As boas lembranças da viagem estão aí nas fotos que mostra para a mãe, mas também na companhia. Thalita fez amizade com Christine, uma alemã que também fazia intercâmbio. A nova amiga veio para o Brasil e já aprendeu um pouquinho do portunhol e também sobre nossa cultura. Os brasileiros normalmente são pouquinho mais alegres e mais abertos. Em Europa o problema é que a gente muitas vezes é pouquinho mais fria e pouquinho mais distanciada e acá não. Para a viagem, Thalita, que é de família de classe média, teve que vender a moto e ainda contar com o esforço dos pais para mantê-la no exterior. De acordo com a Associação Brasileira dos Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais, o mercado de intercâmbios cresce no país. Em 2012, 282 mil estudantes foram para o exterior. A projeção para este ano é que este número cresça ainda mais, de 20% a 25%. As pessoas se programando com antecedência, isso pode ser muito facilitado. Então ele coloca no orçamento, no fluxo financeiro dele, é algo bem possível. Quando ele compara o turismo convencional com o turismo educacional, é muito mais acessível. Então, muitas vezes ele opta, ao invés de, estou com um mês de férias da empresa, ao invés de pegar uma semana e ir para o Nordeste, por exemplo, ele avalia financeiramente, ele fala, bom, com esse mesmo investimento, eu me qualifico, eu passeio e tenho uma experiência de vida diferenciada. Outro fator que ajuda no crescimento são as opções de países. Antigamente, os Estados Unidos eram os mais procurados. Hoje não. No ranking dos mais visitados, o primeiro que aparece é o Canadá. Primeiro você tem que ver com que país você se identifica, né? Essa é a primeira questão, passo a passo. Mas a questão de cuidado é primeiro saber qual empresa que você está se vinculando, entender o histórico dessa empresa. Então tem que entender onde é que você está pisando, porque além da parte financeira, tem a questão de segurança, tem suas expectativas, você deixa algo no Brasil para vivenciar no exterior e você chega lá a se frustrar, não há dinheiro que reponha isso. Tem que fazer uma bela escolha. O refeitório de uma empresa que produz aparelhos eletrônicos pegou fogo nesta tarde em Jundiaí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, funcionários que fazem parte da brigada de incêndio da empresa conseguiram controlar o fogo e ninguém ficou ferido. O tempo continua nublado nesta sexta-feira, mas o calor continua e pode chover no fim da tarde. Confira agora como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Itapetininga, a temperatura fica entre 20 e 32 graus. Em Sorocaba, a mínima também é de 20, mas a máxima chega aos 33. Mesma previsão para Itu. Em Mairim, que faz mais frio e a mínima prevista é de 17 graus. Esporte, a Liga Sorocabana de Basquete comprou com recursos próprios as novas tabelas para o ginásio municipal Gualberto Moreira. A decisão de arcar com o custo de R$ 32 mil se deu por conta da demora do processo licitatório, caso a Prefeitura de Sorocaba se responsabilizasse pela compra. A troca das tabelas do ginásio foi uma exigência da Confederação Brasileira e da Liga Nacional de Basquete. O prazo para que as novas tabelas sejam entregues será no dia 12 de fevereiro e a instalação deve ser concluída até o dia 19. Agora, a Liga Sorocabana de Basquete vai buscar patrocínio para compensar o gasto. E logo mais às 8 horas, a Liga Sorocabana tem jogo em casa. Boa sorte, equipe. Uma vida de sucesso. O elogio é o caminho para obter o bom desempenho de uma pessoa em vários aspectos. E vamos combinar, quem é que não gosta de receber um elogio? Todo mundo gosta, né? Como a senhora se sente depois de um elogio? Feliz. Isso faz bem pro ego, né? Com certeza. Muito bom. A autoestima vai lá em cima. Eu sou cabeleireiro, né? Quando eu faço um trabalho bem feito e a pessoa elogia, né? Penteado, maquiagem, é legal receber elogios. Receber elogio faz bem mesmo. E não é só para o ego, não, como muitos falaram. Segundo especialistas, receber o elogio pode melhorar bastante o desempenho do profissional de qualquer área. Rosângela é especialista em recursos humanos. Ela diz que a cobrança é sim necessária, mas um elogio na hora certa dá mais resultado. Quando nós temos a sensação de satisfação, é liberada a dopamina, que é um elemento químico poderoso e estimula a pessoa a querer repetir aquele fato.
Emílio é prestador de serviços e sempre que tem retorno dos clientes, repassa ao profissional que executou o trabalho. Hoje o elogio é uma forma da gente medir a qualidade dos serviços que nós prestamos hoje no mercado. O cliente acaba elogiando não só porque ele está satisfeito e está recebendo aquilo que ele contratou, mas o trato pessoal que a gente oferece. E não é só nos negócios que o elogio tem efeito positivo. Na academia, a palavra é a grande incentivadora para homens e mulheres. Com o elogio ele vai ficando cada vez mais apto a conseguir alcançar a sua meta, né? Elogio para mim é autoestima. Mexe com a autoestima da gente, né? E não só pra gente estar bonita, e sim a saúde também, que a gente precisa estar bem, né? Na verdade, a minha opinião é sobre assim, se a pessoa tiver uma crítica que seja construtiva, às vezes pode ser até melhor que o elogio, porque ela encara como um desafio daí, né? E daí ela toma isso como desafio e procura fazer cada vez mais, né? Isso aí, vimos que o elogio apresenta resultados positivos ou a crítica correta para o desafio, como disse o jovem. Saiba agora como deve ser feito o elogio. O elogio não feito de uma forma correta, ele pode soar falso. E nós percebemos quando ele é falso. Então, a dica para um bom elogio é você ser específico com relação ao fato, exatamente o que aquele funcionário fez, o que aquela pessoa no ambiente de trabalho fez. Ela executou um trabalho com atitude, com trabalho em equipe, determinação, que costumeiramente você não via e passou a enxergar, reforça. E reforça logo depois do fato ocorrido, porque daí nós reagimos de uma forma mais assertiva. Bacana. O Noticidade fica por aqui. Se você registrar algum tipo de imagem que mereça destaque, envie para a nossa produção. Sugestão pode ser tema de uma reportagem. Nosso e-mail é jornal@tvsorocaba.com.br. Eu vou repetir, jornal@tvsorocaba.com.br. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa noite e até amanhã. Noticidade.